Estamos exaustos e muito dessa exaustão se deve a uma urgência que toma conta do nosso dia a dia. Tudo precisa ser concluído com rapidez, sejam as tarefas cotidianas, seja aquela resposta no WhatsApp. Mas será que esse ritmo imposto é mesmo necessário ou vivemos a era da urgência desnecessária? É sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Rosiângela Passos Bueno. Rose, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente falasse de um tema que é tão polêmico e tão necessário de ser discutido, principalmente na atualidade, que é essa urgência que a gente vive, né? Afinal de contas, quais são os prejuízos que viver nesse estágio de alerta, assim, digamos, permanente, causa pra gente? Nós vivemos hoje numa era que a gente já saiu, inclusive a gente diz que na era passada, o século passado foi o da depressão, né? Desse da ansiedade. Então, dos principais prejuízos que a gente tem é o aumento dessa ansiedade, que na verdade eu sempre gosto de explicar que a ansiedade não é uma coisa ruim, tá? Não é uma doença a ansiedade. Pelo contrário, se a gente sai de casa, se a gente toma banho, se a gente come, se a gente acorda, é porque a gente tem ansiedade, né? O problema é isso que você disse, é esse alerta o tempo todo, né? Então o nosso senso de urgência parece que ele ficou acionado 24 horas. E o problema é a gente sair do senso de urgência, né? Então a gente tem dificuldade para discernir o que é importante, o que é urgente, o que é emergente, o que é prioridade no mundo onde tudo é prioridade. Né? Então a gente tem muitas opções hoje de tudo, né? Então isso também se tornou um problema. A gente pode dizer que isso culmina com o fortalecimento ou o surgimento das redes sociais, dos aplicativos, porque eu me lembro, por exemplo, eu tenho 35 anos. Na minha adolescência, é completamente diferente da adolescência do meu enteado, né? A gente não tinha essa coisa de estar 24 horas em função do celular. Eu não consigo ver adolescentes e crianças que estejam separados do celular e até mesmo os adultos, né? Eu ia falar isso também. Hoje a gente conversa pelo celular, o entretenimento está no celular, o trabalho está no celular, a vida está no celular, né? Então assim, essa coisa de ter tudo na palma da mão é que faz essa urgência aparecer, Rose? Sim, a tecnologia ela é a principal responsável, mas assim, a gente também não pode colocar ela como vilã, né? Porque senão também seria fácil. Era só a gente terminar, né? A gente diminuir com a tecnologia, a gente tirar os aplicativos, mas será que isso resolveria? Então isso é mais profundo, tem a ver com as relações, com o momento que a gente vive, com o caminho que a gente vem fazendo socialmente. E aí a tecnologia, ela contribui, mas a gente não pode colocá-la como uma vilã absoluta disso tudo que acontece, né? Assim, tem outras variáveis nessa complexidade que são as relações humanas. E daí quando a gente está falando de ficar no celular, a gente está falando de relação humana, né? Por que eu pego e dou um celular para uma criança de 2 anos? O que eu quero com isso? Né? Eu, mãe, né? Às vezes estou lá atribulada com um monte de coisa para fazer. O que é mais fácil? Eu parar? Às vezes eu não posso parar, né? Então, o que é mais fácil? Eu parar, dar um celular na mão da criança e ela ficar lá mexendo e tô entretida ali com aquilo, ou eu parar o que eu estou fazendo e dar atenção para ela? Então, assim, é disso que eu estou falando, dessas relações, né? Então, assim, é claro que a tecnologia, ela permeia aí toda essa relação. A gente fala, claro, que a tecnologia, ela surge com uma perspectiva de trazer uma melhora de vida pra gente. A gente sabe que tem os dois lados da moeda. Quando você cita o exemplo da mãe, acho que é muito legal a gente pegar por aí, porque a gente vê assim, mesmo que essa mãe queira parar,
existe uma cobrança para que ela não pare, mas ao mesmo tempo existe também a cobrança para que ela seja uma excelente mãe, que ela tem que ser uma excelente profissional, e entenda-se excelente profissional, aquela pessoa que está disponível o tempo inteiro, vamos colocar assim. Então é muito complexo mesmo, né, Rose? Porque a sensação que dá é que a gente nunca está correspondendo àquilo que se espera. Sim. A gente costuma dizer que essa geração é a geração do eu nunca vou ser suficiente. Essa é a sensação que eu acho que você tem, eu tenho, a maioria das pessoas tem. Então, isso tem atravessado gerações. Algumas gerações talvez sintam mais, que talvez seja a sua geração, que a gente fala muito de geração porque é temporal, né? Os costumes, então a tecnologia, como você mesmo trouxe, ela chega num momento da sua vida, chegou num momento diferente, porque eu sou de outra geração, então isso vai mudando as relações também, e como a gente lida com isso, né? Então assim, mas uma coisa que atravessa todas é essa sensação de que nunca é suficiente, o tempo que a gente tem nunca é suficiente para a gente dar conta de tudo, né? Então, aí a gente não pode colocar só a tecnologia como a responsável disso, né? Mas se a gente for historicamente um pouquinho mais lá atrás, entendendo as relações de trabalho, a gente vai ter um recorte interessante para a gente ver como as mulheres são afetadas, principalmente, já que você trouxe essa questão da mulher, né, que eu gosto muito de falar sobre isso, né, que o problema que, outro dia até ouvi uma pessoa falar assim, o problema falando das feministas, que foram lá queimar sutiã e agora a gente tá aqui tendo que fazer tudo igual os homens, mas a questão não é por aí, né, não se trata de culpabilizar, mas de responsabilizar ou até de dividir a responsabilidade, né? Então, se a gente voltar um pouquinho na história, a gente vai ver que nas relações de trabalho, as relações capitalistas, tirou a mulher de dentro de casa, trouxe ela para o mercado de trabalho, mas não tirou ela dos afazeres domésticos. Então, eu costumo dizer que a gente só ganhou uma sobrecarga, né? E isso é independentemente de classe social, e piora um pouco se a gente entrar na questão de raça, de etnia, piora a situação, né? Então, assim, as mulheres, elas sentem bastante essa sobrecarga do tempo, da responsabilização, de ter que dar conta disso tudo, né? Não que os homens não sintam, mas a cobrança é maior para ela e dela mesma, né? Principalmente da mulher. Acho que a gente é o principal carrasco da gente mesmo, né? Exatamente. E é isso que eu procuro trabalhar sempre quando eu trabalho com mulheres, né? É levar essa consciência de que, assim, a gente não precisa dar conta de tudo. Até porque, assim, se você quiser dar conta de tudo, vai aparecer mais coisas e mais coisas. Então, assim, o que é prioridade? O que faz sentido pra você? Porque assim, às vezes faz pra você, não faz pra mim, né? Então você, mas a minha mãe fazia assim. Ok, mas a sua mãe viveu provavelmente no século passado. Quando mesmo, né? Então assim, a gente precisa também se conectar com esse presente de agora e ver se faz sentido aquela herança que eu tive, né? Comportamental, ou mesmo genética. Às vezes a gente nem sabe de onde que vem aquilo, mas está lá, né? Instalado. E ter consciência disso, sabe? Agora, ter consciência também não é suficiente. Às vezes a gente sabe. Exato. Mas não vai pra ação, né? Porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Por onde começar. Isso que eu queria te questionar, Rose. Porque assim, a gente falava aqui um pouquinho antes de começar a nossa conversa de que falar sobre essa urgência desnecessária é polêmico porque as pessoas às vezes fazem um julgamento daquele posicionamento como se a gente não quisesse se esforçar, como se a gente não quisesse dar o máximo que a gente é capaz de dar, como se houvesse uma preguiça. E nadar contra essa maré
também é difícil, né? Como que eu me coloco fora desse movimento sem ser mal interpretada? Acho que essa dificuldade de saber como agir passa por aí também, não? Sim, e aí eu tô pensando aqui, você tá falando disso, não só as mulheres, né? Sim, os homens também, porque assim, a gente vive numa era de produtividade máxima. Você tem que produzir. Você não pode ficar parado, né? Eu me lembro que assim, quando eu comecei a trabalhar, às vezes eu precisava ir, sei lá, no shopping, numa quarta-feira à tarde, eu ficava assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Quarta-feira à tarde no shopping, vão pensar que eu sou uma desocupada, uma sei lá o que, né? É claro que depois, né, terapeuticamente, a gente vai trabalhando isso, entendendo que, peraí, por que não? Por que eu não posso? Então, a consciência é a principal ferramenta para a gente sair disso. Agora, tomar consciência, às vezes, sozinha, às vezes tem pessoas que até conseguem. O difícil é sair e fazer algo com isso, né? Que eu acho que é por aí que você está querendo saber. Porque vão aparecendo os obstáculos, né? Sim. Porque aí vai ter o julgamento do outro, que eu me importo muito com o que o outro pensa também. Nossa, eu vou sair dessa manada, como que eu vou ser vista fora desse movimento? Tem essa coisa de querer pertencer, né? Não quero ficar de fora. Sim, sim. Bom, eu sei que o que eu vou falar aqui é muito clichê. Mas a gente vai trabalhar o clichê aqui. Que clichês também trazem verdades, né? É o autoconhecimento. Faz sentido pra mim eu, sei lá, trabalhar tantas horas por mês, por semana? Faz sentido eu ter tantos filhos? Faz sentido eu não ter filhos? Faz sentido eu trabalhar com isso? O que eu quero pra mim? Qual que é o sentido da minha vida, né? Então, assim, a gente passa parte da nossa vida sendo aquilo que as pessoas dizem que a gente é. Então, chega um momento que é muito importante, porque daí vem o aparecimento dos excessos, né? Que a gente vê hoje. Tem um descontentamento com o que eu vivo. Eu não quero isso, vamos pegar esse exemplo aí. Não sei o que eu tô fazendo, por que eu tô trabalhando tanto, por que eu tô nessa empresa, sei lá, por que eu me sujeito a uma relação tão tóxica, seja com meu chefe, seja com meu namorado, seja com meu parceiro, sei lá, por que eu tô me permitindo isso? E muitas vezes esse descontentamento eu não sei o que fazer com ele. Então, ou eu, às vezes, volto e fico no passado, ou eu me projeto pro futuro, pensando assim, o dia que eu tiver, quando eu puder sair desse trabalho, quando eu tiver desse jeito, né? Ou outras pessoas ficam no passado, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse estudado mais. Então, a gente vê hoje muito essa desconexão. Por isso que a gente tem tantos casos hoje de ansiedade, de depressão. O que é? É de se desconectar do tempo presente. Porque tá muito ruim, porque tá muito pesado. E eu vou pro excesso para compensar de alguma forma também, né? Sim, é uma proteção muitas vezes. E assim, não é propositadamente, muitas vezes não é conscientemente. Tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, você, eu, se a gente parar pra pensar, todos nós em algum momento passamos por isso, né? Então tipo, se eu tivesse com, sei lá, um dinheiro suficiente, eu não trabalharia mais com isso, eu iria fazer tal coisa. E aí, o tempo vai passando e você continua desconectada, né? Acho que a frase que mais simboliza isso, Rose, é se eu ganhar na Mega Sena. Se eu ganhar na Mega Sena, quem nunca, né? Quem nunca? Que daí vem aqueles sonhos mesmo, né? O que eu faria? Se eu tivesse a condição ideal, se eu tivesse liberdade, eu faria o que com o meu tempo? Porque no fundo, se você parar pra pensar, nós estamos falando de tempo, né? O que eu tô fazendo com o meu tempo? Você falava pra gente no começo da nossa conversa sobre diferenciar, discernir o que é urgente, o que é emergente, o que eu não posso deixar pra depois, porque hoje tudo virou urgente. Tudo é pra ontem. Se eu não respondo o WhatsApp naquele minuto, meu Deus do céu, tudo tá com prazo muito apertado, tudo precisa ser agora. Como que eu faço essa classificação do que é realmente urgente? Eu acho que a primeira pergunta é pra quem, né? É urgente e é importante, é emergente pra quem? Pra você ou pra mim?
Porque eu só vou conseguir fazer essa classificação, é claro que se eu fizer, eu vou ter que fazer uma... Acho que já começa por aí, você tem que parar, né? Parar, eu sempre falo, para, respira, né? Faça uma lista. O que é que você tem de coisas para fazer? Então, listas são muito importantes. Tem gente que fala assim, mas se eu fizer uma lista, eu vou ficar preocupada com a lista. E aí eu não sei o que fazer. Calma, né? Então, assim, primeiro faça uma lista, porque a gente costuma tirar isso da cabeça. Tem muita gente que reclama assim, Rosa, eu perco o sono à noite, na hora de dormir, eu não consigo dormir porque eu fico pensando nas coisas que eu tenho para fazer. Começa por aí, né? Hoje, aí a tecnologia nos ajuda. A gente tem vários aplicativos que ajudam a gente a fazer isso. Eu uso um, que é de fazer listinha. Então, tudo que me vem à cabeça, coloco na listinha. Depois, eu vou sentar e vou checar. Como? Faço sempre isso na primeira hora do dia. Geralmente, eu uso a segunda-feira para organizar. Rose, beleza, para você funciona assim. Ok. E para você, funciona como? Então, tem que parar e analisar, né? Senão, tudo realmente vira urgente e emergente e prioridade. Principalmente num mundo que tem tantas opções. Então ficou mais difícil. Porque hoje, até pra gente descansar, a gente não tem dificuldade pra escolher. Você já reparou? É verdade. Se você tem um tempo livre, o que você vai fazer com o seu tempo livre? Você vai ao shopping? Você vai ao parque? Você vai viajar? Você vai dormir? Não, mas eu não posso perder tempo dormindo. Né? Então, assim, até isso faz com que a gente tenha uma reflexão. É preciso refletir. Mas como que a gente reflete num mundo turbulento, cheio de barulho, né? Cheio de ruídos o tempo todo, né? Então, às vezes a gente fica incomodado, inclusive com isso. O silêncio incomoda, né? Porque você tem que parar e olhar para aquilo que você está tendo que fazer, né? Se faz sentido aquilo para você. Ou para sua família, para quem te rodeia, né? Não só para você, talvez. Você disse pra gente, né? Já passou a época em que o problema era a depressão, o problema de agora é a ansiedade. No rumo que a gente tá, Rose, o que você visualiza para daqui mais uns anos, né? Como que vai estar essa nossa sociedade? A gente vai conseguir parar para fazer essa reflexão e se reorganizar no sentido de garantir essa saúde mental e física, inclusive, por conta de toda essa turbulência que a gente vivencia, ou você acha que a tendência é a gente vivenciar uma piora? A tecnologia não tem volta, certo? Então, ou a gente para, ou a gente vai viver adoecido. Nós já estamos com muitos casos de adoecimento, né? Mas eu penso também, eu sou otimista, né? Não é à toa que assim, a psicologia, a psiquiatria, hoje ela tem ganhado espaços cada vez maiores. E que bom, também eu fico muito feliz que as gerações mais novas, elas já entenderam que sem saúde mental não faz sentido nenhum. Então, o que adianta eu ter um monte de coisas, eu ter bens materiais, se eu não tenho saúde para vivenciar? Então, as gerações mais novas, elas já entenderam que mais importante, e elas são muito criticadas por isso, tá? Elas já entenderam que é muito mais importante experienciar do que ter. Eu venho a minha geração é uma geração diferente, né? É uma geração que a gente tinha que trabalhar sem questionar. Que o trabalho era o cerne da vida, né? Sim, o trabalho dignifica o homem. Todo o resto é secundário. Sim. Independente do trabalho. Qualquer trabalho, ok. As gerações mais novas, não. É claro que assim, nós que somos da geração anterior, somos também responsáveis por essa geração pensar, sim. Porque, de uma certa forma, é a gente dizendo pra eles, desse jeito aqui não tá legal, né? Porque assim, a gente trabalhou muito, a gente pagou um preço alto também, que é o estresse, que é o burnout, né? Hoje reconhecidamente como uma doença laboral. Por quê? É o esvaziamento do sentido do trabalho. E muitas vezes o trabalho é a nossa vida. Quantos de nós trabalhamos mais tempo do que a gente passa na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos
nossos entes queridos, né? Faz sentido isso? Eu trabalhar numa coisa que eu nem sei pra quê, nem por que eu tô fazendo isso? Então, vejo com olhos otimistas, porque as novas gerações elas já entenderam que é preciso fazer as coisas com sentido, com mais conexão com o presente, que é experienciar, né? Então, assim, sabe aquela coisa? Isso aqui que a gente está fazendo agora, sabe? De conversar, de estarmos de frente, olhar uma para outra. Essas coisas, elas ficaram bastante também esquecidas um pouco com a tecnologia, né? A gente... Claro que eu não condeno a tecnologia de forma alguma. Mas o uso que a gente faz dela, né? Exatamente. O uso que a gente faz dela. Então, cabe a nós também pararmos, porque senão a gente vai ficar num eterno ciclo, né? De botar a culpa em alguma coisa. E você já reparou uma coisa? Quanto mais você bota a culpa em alguma coisa, mais você não sai disso. Tá uma bola. Sim, a gente não se responsabiliza, então a gente não precisa fazer nada. Exatamente. Tá sempre fora. Então, creio que eu vejo com bons olhos aí. Vamos ter uma melhora. Acredito. Ou pelo menos a busca por ela, sabe? A busca pela saúde mental, combater esses modos de fazer que não tem sentido nenhum, trabalhos que não vão mais trazer bem-estar. Hoje, o que mais a gente vê é a busca pelo bem-estar. E afinal de contas, o que é bem-estar? É só eu não estar doente? Não, é mais do que isso, né? Então, assim, eu preciso ter bem-estar no meu trabalho, eu preciso ter bem-estar na minha casa, nas minhas relações. Rose, muito obrigada pelas informações aqui no Papo, uma satisfação tê-la conosco. Obrigada, eu que agradeço de falar desse assunto, para mim, muito urgente, né? E muito de prioridade dos dias atuais, né? Que a gente possa falar mais sobre isso. Obrigada pelo convite, tá? A psicose é um estado anormal de funcionamento psíquico e que pode se referir a qualquer distúrbio mental que tem origem física ou emocional. Um caso emblemático foi da participante do Big Brother Brasil, Vanessa Lopes, que deixou a casa durante um surto psicótico agudo. E para entender mais sobre esse quadro, é que converso agora com o médico psiquiatra Gil Lemes Rosa. Doutor Gil, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse trazer mais informações aqui no Papo no que diz respeito à psicose, né? Um quadro que chamou a atenção foi da participante do Big Brother Brasil, a Vanessa Lopes, que depois que saiu do programa disse que foi tratada num quadro psicótico agudo, né? E foi até o que teria motivado ela a sair do programa. Esses quadros, eles são mais frequentes do que a gente imagina, doutor? E o que pode ocasionar um quadro de psicose? Bom, Michele, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, né? É sempre um prazer poder participar e falar a respeito, né, de saúde mental. Bom, sem dúvida, né, os quadros psicóticos eles são muito mais frequentes do que a gente imagina, acontecem numa quantidade muito grande de situações, de transtornos, e é bastante variável. E eu acho que é importante que a gente possa, primeiramente, entender o que é isso, né, entender o que é psicose. Porque às vezes falam de psicose, as pessoas lembram do filme, lembram, sabe, tem noções assim muito vagas e às vezes muito imprecisas do que seja isso. Para a psiquiatria, né, é importante que a gente frise isso, porque às vezes tem um pouco de diferença para a psicanálise e para outras áreas, mas para a psiquiatria, psicose é um estado confusional. É um estado em que a pessoa perde o contato com a realidade e começa a ter alguns sintomas, dentre eles delírios, alucinações e um comportamento bizarro, uma fala desorganizada, né? Os delírios, eles são crenças, eles são pensamentos bizarros, são pensamentos que não batem com a realidade, pensamentos que sejam estranhos mesmo para o meio cultural que a pessoa viva, né? E que no momento que a pessoa está passando por aquele quadro, ela tem uma certeza convicta daquilo, sabe? Geralmente a gente não consegue ter uma melhora, sabe, dos quadros psicóticos, desses delírios, só trazendo dados da realidade. Para a pessoa aquilo é absolutamente real. Alucinações são alterações dos nossos órgãos do sentido.
né? Então, às vezes tem pessoas que podem ter alucinações auditivas e passam a ouvir vozes, ouvir sons, ouvir coisas quando não tenha nada acontecendo. Ou, em alguns casos, ter visões, ver coisas que não estejam ali no ambiente. Tem pessoas que podem ter alucinações táteis, olfativas, gustativas, sabe? Todos os órgãos do sentido podem ter alterações, né, que não estejam presentes no ambiente e que se caracteriza como alucinações. E o pensamento, o comportamento também pode ficar muito desorganizado. A pessoa pode começar a fazer coisas bizarras, falar coisas sem nexo, enfim. Acaba tendo essa dificuldade no reconhecimento, né, no contato com a realidade, como a gente consegue observar. Isso é um estado de psicose. Só que a psicose, muitas vezes as pessoas acham que esteja ligado só à esquizofrenia, né, que é um diagnóstico. E a psicose ela pode estar presente em diversos quadros, em diversas situações, não só na esquizofrenia, né? Assim como no caso da Vanessa Lopes, enfim, pelo que ela relatou, pelo que ela chegou a falar na reportagem, né, que ela veiculou ali no ar, o que se caracteriza ali no quadro dela foi um que a gente chama de um episódio psicótico breve, né, que a pessoa não tinha ali nenhuma alteração no comportamento, nenhuma alteração prévia e começa a ter, mediante alguns estressores ambientais, sabe, com alguns gatilhos, começa a ter sintomas, né, de delírios ou de alucinações, de alterações ali do comportamento. Agora, vale ressaltar que a gente pode falar porque ela publicizou isso, né? Todas as informações a respeito de diagnóstico, de tratamento, elas ocorrem sob sigilo médico, então a gente só pode dar publicidade a isso se há uma autorização, né, se previamente a pessoa concorda com que isso seja dito abertamente, com que seja informado para outras pessoas. O senhor falou pra gente da psicose num quadro de esquizofrenia e falou pra gente também, no caso da Vanessa, com a presença de estressores que levaram ela a um quadro breve. Eu queria que o senhor pudesse explicar pra gente o que motiva um quadro de psicose, né? A gente tem questões emocionais, questões biológicas que levam a um quadro desse? Definitivamente sim. Então, psicose, né, esse quadro dessa confusão mental, dessa perda do contato com a realidade, pode se dar em diversos casos, né? Então, às vezes tem quadros que são metabólicos e podem causar psicose, sabe? Alterações muito graves de tireoide, alterações renais muito intensas, tumores cerebrais, enfim, tudo isso pode causar. Tem alguns quadros de epilepsia que podem cursar com alucinações visuais, fazer com que a pessoa enxergue coisas ali, sabe, que não estejam ocorrendo. Existem casos mesmo como, por exemplo, quadros demenciais, como o Alzheimer, por exemplo. Também pode cursar com sintomas psicóticos, né? Com uma certa frequência a gente vê alguns delírios, sabe, de pessoas já mais senis e que comecem a desenvolver pensamentos ali que não batam com a realidade, de achar que o vizinho esteja fazendo alguma coisa. Me lembro mais recentemente de um senhor que tinha 89 anos e começou a achar que a esposa dele também já é uma senhorinha que estava traindo ele com outra pessoa, sabe? E são situações que a pessoa fica impermeável ao contato, sabe, à conversa, a uma reflexão, que para ela aquilo é absolutamente real. Então, vários quadros podem produzir esses sintomas, desde alterações metabólicas, alterações psiquiátricas, alterações neurológicas, muitas delas tendo estressores ambientais, né? Então, situações de intenso estresse, quadros de depressão grave podem cursar com sintomas psicóticos, quadros de transtorno bipolar, transtorno esquizofreniforme. Então, assim, os sintomas psicóticos, né, um surto psicótico, não é um diagnóstico por si só. Ele é um sintoma que pode acontecer em diversos casos. E sim, existem estressores ambientais que, dependendo do quadro, podem fazer com que a pessoa fique mais instável e passe a apresentar essas alterações, mas também existem alterações biológicas, bioquímicas do nosso cérebro, que faz com que haja essa dificuldade na percepção, no contato com a realidade. Doutor, quando a gente pensa nesse ápice, digamos assim, em que a pessoa entra num surto psicótico, antes de culminar nessa situação, ela dá sinais de que caminha para um desfecho desse? E isso, por exemplo, faz com que a gente precise buscar ou seja recomendado buscar uma ajuda antes de chegar num quadro de surto, por exemplo? Às vezes sim, às vezes pode ser súbito.
Né? No caso, por exemplo, da Vanessa, né, eu não cheguei exatamente a acompanhar, não tenho acompanhado essa edição do Big Brother, mas do que eu cheguei a ver foram alguns cortes que a gente viu em redes sociais. E ela já tinha começado a ter alterações de sono, já tinha começado a ter uma intensificação da ansiedade de maneira mais significativa, já começava a ter ali algumas ideias, sabe, que não batiam muito com a realidade e começava a ter ideias com relação a si mesma, sabe, como se todas aquelas alterações fossem reais e fossem voltadas para ela. Então, alguns quadros, sim. Outros quadros, eles podem ser mais súbitos. Eles podem acontecer de maneira mais repentina. Não é tão frequente, isso não é tão comum de acontecer, sabe, da pessoa dormir bem e acordar num surto psicótico. Isso está longe de ser algo comum, corriqueiro, mas é possível. Agora, alterações de sono, alterações de humor, alterações de ansiedade, quando em nível mais intenso, podem sim produzir sintomas psicóticos. Um quadro psicótico coloca a vida da pessoa em risco e das pessoas que estão no seu entorno em risco também, doutor, ou não? A vida da pessoa em risco com mais frequência, né? A vida de outras pessoas com uma frequência menor. É muito mais comum que pessoas que passem por sintomas psicóticos, por alterações do ajuizamento da realidade, que elas sejam mais vítimas de violência do que propriamente pratiquem qualquer quadro de violência. Algumas podem sim ficar muito alteradas, mais exaltadas e agirem com mais agressividade, mas isso é a menor parte, sabe? Isso é a menor porcentagem dos casos. Agora, em qualquer circunstância, notando alguma alteração nessa capacidade de percepção da realidade, é muito importante que as pessoas possam buscar ajuda profissional, buscar algum tratamento para que a pessoa possa sair desse estado. E um outro ponto que é importante que a gente possa considerar é que essa questão, sabe, dos delírios, por exemplo, né, de serem ideias muito bizarras, muito fora da realidade, que elas precisam ser também levadas em consideração com o contexto, né, que a pessoa esteja inserida. Porque, por exemplo, né, nós estamos aqui e começa a chover. Alguém que tem algum tipo de religião, sabe, ouve um trovão, sabe, pode falar, não, esse é o Deus Thor, sabe, que está mandando determinado sinal. Se para a cultura que aquela pessoa vive, isso faz sentido, isso tem, sabe, uma justificativa, né, cultural, ok, isso não necessariamente é um delírio. Agora, os delírios, eles são bizarros, eles são estranhos, eles são desconectados da realidade para aquela cultura que a pessoa esteja vivendo. Me lembro que no meio da residência, no meio da minha formação profissional, teve um caso que ficou marcado aqui em Cuiabá, assim, de uma moça que começou a ter delírios, né, e delírios de que o mundo iria acabar e que ela estava recebendo, ela tinha alucinações, então que ela recebia, sabe, mensagens e revelações e que Cuiabá iria, sabe, abrir um buraco e lá na casa dela que seria salvo e tal, e que isso seria na virada do ano, era lá por volta de 2014, 2015, algo assim. E muitas pessoas chegaram aí, enfim, porque ficaram assim muito instáveis, muito amedrontadas por conta dessa convicção com que ela falava. Uhum. E isso, assim, crenças nesse sentido são bizarras em qualquer, sabe, meio cultural, em qualquer situação. Então é importante que a gente possa considerar o meio, a situação, a cultura que aquela pessoa tem, para que a gente possa considerar com que aquilo que ela esteja crendo seja exatamente um delírio, né? Que aquilo seja bizarro, mesmo ao meio que ela esteja inserido. Existem tratamentos, como o senhor já pontuou pra gente, esses tratamentos são pontuais ou essa pessoa ela vai precisar passar por um tratamento que é contínuo por conta dessa condição, doutor? Isso varia também, porque assim como a psicose, ela pode ocorrer por quadros metabólicos, por alterações orgânicas ou mesmo por algumas alterações psiquiátricas, mas que sejam pontuais, que não recorram, e existem outras que na verdade elas são parte de quadros maiores e que aí a pessoa precisaria manter algum tipo de tratamento. Então é variável. Existem quadros que são pontuais, que são momentâneos, que a pessoa se trata e fica bem, e existem outros que a pessoa precisa manter algum tipo de medicamento para conseguir manter essa estabilidade. Existe
prevalência da psicose entre homens ou mulheres, ou isso meio que não tem essa discrepância nos casos, né? O que é a seu know-how, a sua vivência diz sobre isso? Não tem muita diferença na prevalência, sabe, na quantidade de quadros psicóticos entre homens e mulheres. Às vezes, os quadros psicóticos eles podem ocorrer com mais frequência em situações de depressão no público feminino e em casos de abuso de substâncias, em uso de substâncias no público masculino. Mas, em termos gerais, assim, acaba sendo igual a prevalência, né, de psicose, tanto em homens quanto em mulheres. Doutor, quando a gente pensa nesse quadro de delírio que o senhor estava dizendo pra gente, as redes sociais, elas de alguma maneira colaboram para quadros psicóticos? Porque assim, a Vanessa, por exemplo, a gente sabe que ela é de uma geração que está ali muito inserida nas redes sociais, é uma influenciadora, externou uma dificuldade de viver essa relação cotidiana, né, esse relacionamento face a face com as pessoas. A gente vê grandes mobilizações que acontecem no país, com algumas fundamentações que me parecem fora de contexto e que poderiam se caracterizar como um delírio. A gente pode dizer que a rede social ela tem alguma parcela no que diz respeito ao desencadear de um quadro psicótico, por exemplo? Um pouco difícil a gente estabelecer essa conexão, essa relação de forma direta. Que as redes sociais elas podem potencializar muito diversos estados, tanto uma dificuldade na atenção, porque hoje a gente praticamente não vê vídeos com mais de 2, 3 minutos, quanto uma insatisfação com relação à própria vida, né, porque as redes sociais tudo é editado, né, e a vida das pessoas é sempre bela e está todo mundo fazendo coisas positivas, né, então é raro que as pessoas mostrem ali, sabe, problemas, dificuldades, né, há um nível sobrenatural de comparação, sabe, da sua vida com a do próximo, e isso traz muita ansiedade, pode precipitar quadros depressivos. Então, a instabilização da saúde mental como um todo, em pessoas predispostas, pode fazer com que surjam ali sintomas psicóticos, mas diretamente não tem como a gente dizer a esse respeito. Inclusive, especificamente no quadro da Vanessa, eu vi que muitas pessoas se posicionaram, sabe, de maneira muito equivocada, sabe, com um julgamento muito pesado sobre como se o fato dela ter desenvolvido algum transtorno psicótico fosse fruto de uma imaturidade, sabe, de uma incapacidade de lidar com a realidade fora das redes sociais. Não dá para a gente pensar necessariamente por aí. Então, que isso de alguma forma potencialize a pressão que ela sentia sobre estar exposta, sobre estar, sabe, vigiada, né, e exposta ali 24 horas por dia, ok. Mas não dá para dizer que necessariamente só a rede social gere mais sintomas psicóticos. O que o senhor percebe depois da pandemia de Covid-19, doutor, no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental? O senhor que está aí na psiquiatria, né, que é uma das frentes de atendimento no que diz respeito a essa temática, né, a essa especialidade, as pessoas elas estão mais sensíveis, assim, digamos, para procurar essa orientação, para procurar esse suporte médico? Definitivamente sim, isso tem tido um avanço, né? A gente vem notando um aumento realmente, né? E assim como qualquer popularização, com pontos positivos e negativos. Depois da pandemia, mesmo durante ela, a gente percebeu diversas formas de adoecimento, né, e um estado geral, sabe, de aumento de ansiedade, de instabilização de quadros depressivos, enfim, foi também uma pandemia de transtornos mentais. Isso já era previsto, né, quando começou a pandemia, já se previa que haveria uma quarta onda, que na verdade seria dos transtornos mentais. E que de fato se concretizou, sabe? O consultório era difícil, sabe, conseguir atender tanta gente, porque havia uma demanda realmente muito grande. Agora, toda essa popularização também faz com que às vezes haja uma banalização, sabe, de alguns termos, e muitas vezes as pessoas já vêm autodiagnosticadas pelas redes sociais, né? Muita gente vem diagnosticada pelo TikTok ou pelo Instagram, e acha pelo Google, né, e achando não, que já tem tal coisa e já praticamente se prescrevendo, enfim, porque acaba tendo uma visão, sabe, mais
superficial das coisas, né? E poder entender que os transtornos mentais eles existam, que eles não sejam fruto de falta de força de vontade, de fraqueza, de falta de fé, de frescura ou de qualquer coisa do tipo, isso é muito importante. Isso vem ganhando força. Ainda há um estigma, ainda há um preconceito, ainda há um medo realmente das pessoas com relação a um tratamento psiquiátrico, né? Porque, poxa, eu vou lá no psiquiatra, imagina o que será que ele vai me falar, o que será que ele vai me dar de diagnóstico, sabe? Como é que será que vai ser? Acho que um ponto muito importante é explicar, sabe, para as pessoas, para o público em geral, que um diagnóstico não define a pessoa. Um diagnóstico não define até onde aquela pessoa pode vir a chegar, não define, sabe, quem ela seja. E qualquer diagnóstico, na verdade, é o ponto inicial para que a pessoa consiga ter mais qualidade de vida, para que a pessoa consiga viver de uma forma mais plena, mais feliz, sabe? E não faz sentido a gente instituir qualquer tratamento que faça com que a pessoa fique pior do que estava antes. Então, buscar algum auxílio com relação à saúde mental é, sobretudo, um ato de muita coragem, né? De coragem de se expor as suas vulnerabilidades, sabe, os momentos de sofrimento, mas, sem dúvida, é um momento de poder buscar uma melhora da qualidade de vida, enfim, poder buscar uma vida mais plena. Doutor, o senhor pontuou uma questão que eu queria que a gente encerrasse a nossa entrevista com isso, que é sobre uma possível resistência que as pessoas ainda tenham no que diz respeito a medicações, né? Porque a gente sabe que o psiquiatra, ele trabalha também com a prescrição de medicamentos. Existe um receio de que essas pessoas possam ficar dependentes da medicação ou que essa medicação possa, de alguma maneira, afetar o dia a dia dessas pessoas. Isso acontece? Bom, dependendo de como a pessoa utilizar as medicações, pode ter efeitos colaterais ou não. A minoria das medicações psiquiátricas causa, de fato, dependência. Porque o que é dependência? Dependência é o fato da pessoa não conseguir mais permanecer estável sem o uso da medicação para uma condição que ela não tinha. Por exemplo, com muita frequência tem pessoas que ficam dependentes de benzodiazepínicos. Clonazepam, diazepam, sabe, medicações que às vezes são utilizadas para insônia, por exemplo. E às vezes tinham ali só um problema, sabe, com relação à higiene do sono, qualquer coisa do tipo. Começam a tomar medicações que sejam tarja preta, podem desenvolver quadros de dependência. Agora, existem alguns casos que, aliás, a grande maioria das medicações não causa isso, não tem esse tipo de efeito. Agora, existem alguns quadros que eles têm tratamento, não necessariamente uma cura, num sentido de a pessoa para de tomar e volta a ficar plenamente estável. E aí não é uma questão de criar uma dependência, mas alguns casos eles acabam sendo tratados, minimizados, digamos assim, silenciados com o uso de medicações. Mas à medida que a pessoa para de tomá-las, volta a apresentar os sintomas. Mas, definitivamente, o que a gente busca é uma melhora da qualidade de vida da pessoa, seja com a medicação ou sem. É lógico que a gente tenta priorizar que a pessoa consiga permanecer bem sem o uso de medicamentos, mas se eles forem necessários, assim como uma diabetes, como uma pressão alta, como qualquer outro quadro, há a possibilidade de tratamento e que a pessoa permaneça bem. Doutor Gil, muito obrigada pelas informações aqui no Papo, o microfone à disposição, caso queira fazer mais algum esclarecimento. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade, né, dizer que estou aberto, enfim, a conversar, explicar qualquer tema que haja interesse e que as pessoas possam ter essa coragem, ter essa disposição para poder buscar, quando houver necessidade, quando sentir essa necessidade, um tratamento com relação à saúde mental e que isso, sem dúvida, visa muito a trazer um benefício, a trazer uma melhora para a qualidade de vida e que esse ato de coragem, de se priorizar, pode fazer com que a vida seja mais leve e mais feliz. A correria do dia a dia, por vezes, faz com que a gente se descuide da alimentação. Para não cair nessa cilada, um bom caminho é aproveitar o final de semana e fazer marmitas, que podem ser congeladas e aproveitadas durante toda a semana, garantindo assim comida saudável e economia de recurso. As marmitas fitness viraram moda e, com seus inúmeros benefícios, se tornou a melhor opção para quem quer seguir uma alimentação saudável, fazer dieta, para quem não tem tempo suficiente de preparar sua refeição diariamente ou simplesmente para aqueles que querem cuidar da sua aparência. Olha, em primeiro lugar, a pessoa ela vai ter saúde, né? Que é o primordial e fundamental para a nossa vida.
Esse é o benefício foco para uma mudança de hábito alimentar quando alguém busca uma alimentação saudável, que é a saúde. Em consequência disso, vem a estética, vem um cabelo bonito, vem uma unha bonita. Se alimentar saudável não é apenas perder peso, né? Eu vou perder peso e por isso que eu vou comer uma comida de marmita fitness, que é o que mais hoje a gente se diz, né, ouve dizer por aí. Mas a alimentação, ela parte de vários princípios, né? E ela vem com vários objetivos, mas o que está em primeiro lugar é a questão da saúde. Se você se alimenta bem, você vai ter uma saúde boa, você não vai ter nenhuma patologia, você vai ter um cabelo bonito e tudo isso é consequência de uma boa alimentação. Ao decidir preparar suas próprias marmitas, é preciso estar atento ao prazo de congelamento. Todas elas há um processo de armazenamento e, se não produzida do jeito certo, a marmita pode colocar a saúde em risco. Na correria do dia a dia, as marmitas congeladas podem salvar a rotina alimentar em meio a um estilo de vida agitado. Tudo parte da alimentação. Quando somos crianças, né, nós começamos a nossa alimentação. Tem que ser uma alimentação equilibrada, tem que ter verduras, tem que ter legumes. Então, tudo na vida do ser humano, ele parte da alimentação. Só que, infelizmente, né, com essa vida que nós temos do dia a dia, uma correria, então acaba que a gente foge um pouco disso. Mas isso não tem que ser uma rotina, né? Isso tem que ser um hábito e para a vida toda. Para fomentar o turismo, a Prefeitura de Cuiabá alimenta o aplicativo Turismo Cuiabá. A ferramenta contém informações sobre o mapeamento turístico da capital, com roteiro completo da zona rural e urbana, além de gastronomia, rotas das igrejas, centro histórico e muito mais. Vamos conferir? Você sabia que existe um aplicativo que ajuda os turistas a conhecerem a nossa capital mato-grossense? O aplicativo Turismo Cuiabá contém informações sobre o nosso mapeamento turístico com roteiro completo da zona rural e urbana. Envolve o turismo na nossa cidade, dentro de acomodações, de hotéis, bares e restaurantes, nossa gastronomia em geral, nossa cultura, nossas tradições, o nosso turismo religioso, muita coisa interessante, com certeza que vai engrandecer muito para o turista que estiver na nossa cidade, para conhecer as nossas tradições, a nossa cultura. A finalidade do aplicativo é divulgar seus mais de 1.200 estabelecimentos cadastrados de diversos segmentos que estão por todo o estado de Mato Grosso. É divulgar aquilo que não é divulgado pela Secretaria da Baixada Cuiabana. Eles sabem da dificuldade que existe e de mostrar a beleza que tem nesses municípios, como aqui dentro de Cuiabá também, muita coisa que nós não tínhamos conhecimento, hoje nós temos através do aplicativo. Então é uma ferramenta indispensável hoje em dia para o nosso turismo e nós estamos levando isso para a Baixada Cuiabana, com os prefeitos, muito bem aceito, para que eles possam divulgar o turismo da sua região. E nós estamos levando essa cooperação técnica, fazendo com isso, divulgando também o que eles têm de melhor nos seus municípios. Lançado pela Secretaria Municipal de Turismo, o aplicativo se propagou rapidamente. De 1 ano e meio para cá, quando foi criado o aplicativo, nós estamos com 2.800.000 acessos. O aplicativo é gratuito e está disponível para Play Store e iOS. Instalado nos fundos da residência e ateliê do artesão e mestre da cultura Alcides Ribeiro, está o Museu da Viola de Coxo, que tem a finalidade de preservar e difundir o saber tradicional sobre o instrumento. Para quem ainda não conhece a estrutura, que fica localizada no distrito de Varginha, em Santo Antônio do Lerverger, o papo com ela traz um gostinho do que você vai encontrar nessa visita. Símbolo da cultura mato-grossense e patrimônio material brasileiro, o Museu Viola de Coxo, localizado no distrito de Varginha, em Santo Antônio de Lerverger, está ativo aos fundos da residência e ateliê do artesão e mestre da cultura Alcides Ribeiro. A gente teve uma ideia referente a muitos anos atrás, eu estou contribuindo com o governo do estado do passado, montar uma coleção das violas de coxo
de artesãos que já se foram. Isso me tocou muito. Eu fazer o Museu da Viola de Coxo aqui na localidade de Varginha, no espaço, no qual hoje eu ganho muitas peças para poder ter hoje esse espaço, né? Passando de geração a geração, seu Alcides mantém viva a tradição e habilidade de confeccionar violas de coxo. Pantaneiro raiz, Alcides herdou esse dom de seu pai, Caetano Ribeiro, e de seu avô, Cipriano dos Santos Rosa. A gente tem imenso orgulho de dizer que eu estou na 4ª geração de família, mantendo essa tradição. Vamos dizer que até vamos chegar depois que meu pai faleceu com 88 anos, ele disse que viu o avô dele fazendo e tocando a viola de coxo. Isso me chama muita atenção. Já veio de meu bisavô, do meu avô, do meu pai, hoje na 4ª geração, estou mantendo essa cultura de geração em geração. Hoje está meu filho, está meu neto, está a família agregado e empenhado a dar essa continuidade de família, na qual a gente tem orgulho de estar mantendo essa tradição, que é a viola de coxo, que é símbolo da cultura mato-grossense e orgulho do povo cuiabano. O ambiente é dedicado à valorização do símbolo mato-grossense, um local rústico, aconchegante e com a variação de exposições produzida por mestres artesãos de diversas regiões de Mato Grosso. Nós temos hoje dentro do museu, além da viola de coxo, a canoa de coxo, várias artes pantaneiro, pilão, a gabela, o chacá, tudo no qual eu aprendi com a família do meu pai e da minha mãe. São essas artes pantaneiras, essas artes do passado, que hoje não é mais conhecida ou feita por alguns artesãos. Nós estamos perdendo essa cultura, perdendo os artesãos que confeccionam a canoa de coxo, que faz a gamela, que faz o ganzá, que faz o mocho de siriri, que faz a gamela de coxo e outros, o engenho de rapadura feito de uma madeira, de várias madeiras, né? Então nós temos isso aí também. São artes pantaneiras que ainda não são vistas por muitos e muitos que estão hoje nessa, vamos dizer, do século XXI. Apesar da sua variável etapas de confecção, o instrumento mato-grossense é um motivo de orgulho para os pantaneiros raízes. A viola de coxo, na verdade, ela não é fácil de fazer. O processo dela, desde a seleção de madeira, escolher a madeira certa, né? Você ganha a madeira, mas mesmo ganhando a madeira, você acaba escolhendo a madeira certa e começar a produzir, tirar aquela tora de madeira. Depois de toda ela lavrada ou prainada, a gente risca o molde, acaba entalhando a facão, escavando a enxó e formão. Depois de todo esse trabalho, ela vai para o sol para secar. Depois de alguns dias seco, você volta para lixar, coloca o tampo. É um processo que eu classifico em 10 etapas. Não é fácil fazer a viola de coxo, mas tudo isso a gente tem o prazer de ter aprendido essa arte, essa profissão que eu digo, em modo de fazer essa viola de coxo, que é patrimônio do povo brasileiro. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma satisfação poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Ainda não segue o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e também não é inscrito no nosso canal no YouTube? Então, por favor, faça parte aí dessa nossa comunidade. E eu queria também te pedir para nos ajudar a fazer o programa. Quer sugerir uma entrevista, uma reportagem? Fica à vontade, a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui no Papo. Para isso, você pode mandar aí a sua mensagem nas nossas redes sociais ou nesse e-mail que está aparecendo na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta no domingo que vem e eu espero contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!